Vamos inaugurar aí essa primeira semana de fevereiro com um bastidor. Esse é o nosso grande material de hoje. Sacolinha voltou de Brasília recheada. A gente vai contar para vocês exatamente qual é a expectativa para o retorno dos trabalhos no Supremo e no Congresso Nacional. Tudo isso volta a funcionar a partir de amanhã. O ano da política institucional começa para valer mesmo nesta semana. Eu consegui falar hoje com ministros do Supremo Tribunal Federal. Também falei lá em Brasília com integrantes da cúpula da Câmara e do Senado. Vou trazer para vocês um mapa da guerra aqui do que é que esses personagens estão prevendo aí para esse início de 2022. Vim aqui chamar o nosso time nas redes sociais e já peço para você acelerar aí seus colegas, porque hoje a gente vai com o bastidor do início ao fim do jornal. Vou aqui na 1 para a gente começar a detalhar. Deixa eu ver se eu consigo, ó. Pronto, muito bem. Assim, eu não... A Bianca rala para fazer um telão bonito para vocês. Eu vou aqui e fico na frente? Não pode, né? A gente vai começar falando sobre Supremo Tribunal Federal. Esse está aqui no telefone, porque agora eu estou dividindo. Um pedaço fica no telefone das apurações, o outro pedaço fica no caderninho mesmo. Conversei hoje pela manhã com ministros do Supremo Tribunal Federal. O STF retoma os trabalhos nesta semana. O presidente do Supremo, Luiz Fux, ainda não detalhou para os colegas o que pretende fazer da pauta. O que é a pauta? Que tipo de julgamentos devem abrir os trabalhos do Supremo? E aí é por isso que a gente deve manter um olhar bastante atento. Vou pedir para a gente girar nossa tarja. O ministro do Supremo Tribunal falou comigo mais cedo de maneira muito cristalina. Ele disse, olha, esse ano é um ano delicado, é um ano que exige cautela, porque o ambiente é, abre aspas, peculiar. A gente tem uma eleição disputadíssima, disputada desde praticamente o início do mandato do presidente Jair Bolsonaro. Uma eleição que é vista por muitos especialistas como a mais importante desde a redemocratização, com todas as peças se movendo e o país polarizado. Esse ministro disse o seguinte, olha, não se deve riscar um fósforo para saber se tem gasolina no chão, ou seja, evitar as armadilhas, os atritos desnecessários num ano que por si só já vai ser de muita polêmica. Aí eu perguntei a esse ministro, bom, e como é que faz com um ano que inicia com o presidente desobedecendo uma ordem do ministro Alexandre de Moraes? O ministro estabeleceu um dia para o presidente prestar depoimento, o presidente decidiu não ir. O ministro com o qual eu conversei disse ter dúvidas, atenção, ter dúvidas se vale a pena o STF investir nessa cruzada, porque ao fim e ao cabo vai caber mesmo ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, decidir se apresenta ou não qualquer denúncia contra o presidente nesse tema. Qual é o tema investigado? Aí, nesse caso, o vazamento de um inquérito sigiloso da Polícia Federal pelo presidente Jair Bolsonaro numa live e também nas suas redes sociais. Bom, o ministro quer dizer com isso basicamente o quê? A ideia é não morder a isca e entrar numa briga que nesse momento poderia inclusive servir para Bolsonaro alardear, deixar ali, digamos, excitada a sua turba mais radical, em especial nas redes sociais. Bom, tudo bem. E a agenda do Congresso? No Supremo, a palavra é essa, é cautela. Na Câmara, prepare. Arthur Lira vai pisar o pé no acelerador. A gente conversou com pessoas próximas ao presidente da Câmara, Arthur Lira, e ele já saiu dando uma série de recados. O presidente da Câmara, Arthur Lira, diz que sim, vai dedicar os primeiros meses aí de março, abril a junho para fazer um debate forte e pesado da adoção de um regime semipresidencialista. O que é isso? É uma espécie de parlamentarismo num modelo um pouco diferente do que a gente conhece. Né? Aqui, em algumas nações parlamentaristas, o presidente praticamente não apita. Lira sabe que no Brasil isso não cola. Ele tem dito ali nas reuniões, o brasileiro gosta de eleger alguém que ele saiba que mande. Então, a ideia seria fazer um regime diferente do que a gente já conhece
pelo mundo afora. Bom, e aí como é que ficaria, né? A ideia dele é trazer gente de outros países, de Portugal, Reino Unido, gente que possa explicar como é que funcionam regimes parlamentaristas, ajudando a Câmara a debater. Para quando, Daniela? A partir de 2030. Por quê? Lira sabe que neste momento Lula é contra, o presidente Jair Bolsonaro é contra, ninguém está afim de mudar um regime no meio de um governo tão turbulento. Então, vai jogar para frente, era para ser 2026, já não deu, então faz 2030 e deixa a coisa andar. É só isso? Não. Atenção! Arthur Lira já chamou para conversar a parlamentares da chamada Frente Evangélica e avisou, olha, eu combinei com vocês que não pautaria esse tema sem comunicá-los antes, então estou comunicando. Nós vamos tentar levar para o plenário, sim, o PL que trata dos jogos de azar. Teve grita? Teve, mas ele entende que é chegada a hora de o plenário dar a palavra final sobre este e não só. O plenário é soberano, tem dito Lira nessas reuniões. Não é só este tema. Também deve ser debatida a mineração em terra indígena, muito controverso. A Câmara, o Congresso como um todo está à espera aí da PEC dos combustíveis. Daqui a pouco a gente vai trazer detalhes sobre isso e bastidor também. Mas não é só. A ideia também é que o parlamento ajude na autorização, então, do governo para isentar os impostos federais do diesel, PIS, COFINS, para tentar, assim, segurar a inflação, não só do diesel, mas também dos produtos, né? É uma agenda bastante polêmica e atribulada.